O livro de Números, no seu capítulo 13, narra, no seu versículo 1 a seguir, dizendo: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu dei dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Rubem, Samua, filho de Sacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Marquemos bem, meus irmãos, este nome. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vossi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. E o mesmo capítulo nos revela que os espias foram na sua missão, porém, ao retornarem, trouxeram notícias diferentes em relação àquilo que haviam visto, relacionado ao ânimo de cada um. Diz ali no versículo 30 que então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, enfanaram a terra e os espias, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Porém, o povo, ao ouvir essas notícias, ficaram aterrorizados, deixaram de confiar em Deus e deixaram-se vencer pelos seus temores. Mas Josué e Calebe prosseguem dizendo no capítulo 14, no versículo de número 8: Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não teimais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Porém, ainda recebendo essa palavra de ânimo, essa verdade da parte de Deus, o povo não quis ouvir, ao contrário, se revoltaram contra Josué e Calebe, contra Moisés e até contra Deus, por causa do seu temor em relação aos gigantes daquela terra e as dificuldades que enfrentariam para conquistá-la, e decidiram esmorecer já antes da batalha ser efetivada. E por não confiar no Senhor, aquela geração agora iria peregrinar pelo deserto por mais alguns anos, até que as crianças crescessem e então, literalmente, o povo do Senhor pudesse participar da peleja. Mas no capítulo 6, no versículo
de número 20 do livro de Josué, narra que o povo então agora, sob a liderança de Josué, e com Caleb à frente como um dos seus valentes, dos seus generais, diz a palavra de Deus: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então agora, meus irmãos, nós observamos o quê? Que Josué e Caleb e todo o povo do Senhor fizeram algo impossível, mas não na sua força, mas na força do nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que entregou a cidade de Jericó, com as suas fortalezas, com seus gigantes, com seus soldados, com as suas armas, diante dos filhos de Israel, diante do povo do Senhor, diante do nosso Deus, foram totalmente destruídos. E depois da conquista e da divisão de uma porção da terra, chega o momento em que Caleb agora deverá tomar posse daquilo que Deus havia lhe prometido. Mas o interessante é que a sua porção, o seu pedaço de terra, ainda estava para ser conquistado. E agora já estava até que avançado em dias. E ali aquela terra era um monte. E nesse monte haviam fortalezas e gigantes, pessoas de grande estatura, portanto, de difícil conquista. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus. No livro de Josué, no capítulo 14, do versículo 6 a seguir. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, mas a terra repousou da guerra. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que Caleb, mesmo com a idade já transcorrida pelo tempo, ainda tinha o mesmo Espírito do Senhor sobre a sua vida, a mesma direção, o mesmo vigor espiritual. E o Senhor estava com ele e lhe deu a vitória. Não adiantaram as fortalezas construídas pelos homens de grande estatura, nem os gigantes a defendê-la. Aquele monte, passo a passo,
foi trilhado por Caleb e os seus soldados. Transpuseram ali as defesas, as fortalezas, venceram todos os adversários e, por fim, tomou posse daquilo que Deus havia lhe prometido e lhe reservado. Caleb, um homem que derrotou gigantes, porque com o seu Deus, ele foi muito maior e muito mais poderoso do que todos os seus adversários, porque a sua força, a sua confiança, a sua esperança não era deste mundo, mas vinha do alto, no seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que, operando, ninguém pode impedir. Por isso, confiemos no Senhor, porque tudo aquilo que Ele tem nos prometido, Ele é fiel e há de cumprir. Graças a Deus, estamos aqui na casa do Senhor pela sua misericórdia e para a sua glória. E não importa onde você esteja, se você pertence ao Senhor, se você é a igreja do Senhor, a distância e nada nos poderá separar do amor do Senhor. Estamos unidos, juntos, firmes, acreditando e vivendo a sua palavra, que nos ensina que Ele está voltando para vir nos buscar. O Deus que com mão poderosa tirou o seu povo do Egito é o mesmo Deus que nos tirará com as suas mesmas mãos de poder desta terra e nos levará para a sua presença, onde estaremos por toda a eternidade, bendizendo e exaltando, porque Ele é digno. A palavra do Senhor, no Salmo de número 114, nos narra o seguinte: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. O Deus de Israel é o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó é o nosso Deus. E pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, aqui nos reunimos nesse dia para proclamar, através da sua palavra e também dos louvores, a sua majestade, e também glorificá-lo e exaltá-lo. Tragamos à memória aquilo que nos traz esperança. Nos lembremos que a palavra do Senhor nos relata que havia um povo que vivia ali, escravizado, em terra estranha, mas o Senhor prometeu que dali os tiraria, porque havia um plano a ser realizado na vida dos seus, e assim o Senhor cumpriu com a sua palavra. Diz aqui o salmista que quando o Senhor fez com que aquele povo se encaminhasse, saindo do Egito em direção à terra prometida, nada parava a caminhada daquele povo, porque o mar se abriu, as colinas estremeceram como cordeiros, diz a palavra do Senhor, porque com mão poderosa o Senhor agiu em favor do seu povo. Em nossos dias nós também estamos trilhando este caminho estreito que o Senhor Jesus nos proporciona, e nada vai nos impedir. O mesmo Deus que com a sua presença diante dele os montes se abalaram, o mar se abriu. Em nossos dias a igreja caminha nos últimos dias
sobre a face da terra, sabendo que o seu Redentor vive e reina, e que o noivo, o nosso Salvador, se aproxima. A nossa redenção está próxima. E o salmista nos ensina que nós devemos declarar: ó montes, por que estremecem como cordeiros, mananciais como cordeiros? Os rios e os mananciais, tudo isso não são nada diante do nosso Deus, e proclamam e se abalam diante da sua presença. Mas a igreja e o seu povo se regozija e se alegra, porque o nosso Deus reina e vive, e a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Quando Ele diz que não, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor renunciar e não ter dúvidas do que fazer, mesmo sem entender. Quando Ele nos disse: é melhor fazer sem medo, pois nos dá a direção e nos guia no caminho com as suas mãos. Este é o Deus que o seu povo no deserto, o Deus que não perde nenhuma batalha, Deus que está na frente, é fiel, nunca falha, me ouvirá e cumprirá as suas promessas, a vida dos que creem, dos que obedecem os seus mandamentos. Ele é fiel, tu és Deus fiel, Ele faz acontecer o impossível para o sol e as muralhas se derrubou. De dentro de uma fornalha, 3 homens Ele livrou, mas eu adoro só pelos seus feitos, eu te adoro de outro jeito.